Amanhã, a França e o mundo contemporâneo estão celebrando um dos mais notáveis eventos dos tempos contemporâneos. Tão importante este evento que a história da civilização passou a assinalar os tempos modernos a partir de 14 de julho de 1789. Tecnicamente, a história da humanidade foi dividida em 4 períodos. O período da Antiguidade, o período romano e, posteriormente, a Idade Média, que vai terminar historicamente com os descobrimentos no século XVI. Quando surge a Idade Moderna, e mais recentemente, no desdobramento daquela época, a Idade Contemporânea. Tão extraordinária foi a Revolução Francesa, do ponto de vista histórico, que assinalou profundamente o organismo socioeconômico, filosófico e político da humanidade. A França vivia, como toda a Europa, ainda os resquícios da Idade Medieval. O poder absoluto dos reis, a herança de que os reis procediam de um gens que se originava em Deus e que atribuía a eles o caráter de divindade humana. A partir de Luís XIV, o descalabro em França havia atingido uma situação insuportável. Os Bourbons governavam já o país fazia 8 séculos. A herança da coroa Bourbon passava de mãos, e o ramo dos Capetos governava com absoluto desprezo pela burguesia e pelo povo, vulgarmente chamado Choldra ou Ralé. O período de Luís XV se fizera assinalar pelo despautério, pelo abuso do poder, a ponto que se notabilizara uma frase que ele havia pronunciado no momento de urgia: après moi, le déluge. Depois de mim, o dilúvio. Pouco importava a história do país e a criatura humana. Luís XVI, que se celebraria por uma série de fatores antagônicos à sua personalidade, era um homem de caráter dúbio, que a história ainda não pôde interpretar devidamente. Uma ala da história contemporânea julga-o um mentecapto. A outra área julga-o um homem sem valor de natureza moral, afeito às circunstâncias da tradição que governava a França e a Europa. Casando-se aos 16 anos com a jovem irmã do rei da Áustria, a menina Maria Antonieta, de 15 anos, trazida para a futilidade de Versailles, deveria ser o sinal da decadência do poder absolutista do rei e o motivo de revolta do populacho. Em verdade, a França estava esgotada, os impostos muito elevados, uma situação inquietante em toda a Europa, o absoluto desprezo da monarquia pelo povo, foram os motivos essenciais da rebelião dos grandes filósofos. Os pensadores, desde Jean-Jacques Rousseau, quando apresentou o seu célebre do contrato social, começaram a falar nos direitos da criatura humana, os direitos do empregado, os deveres do patrão, e naturalmente começava uma revolução ideológica. Voltaire havia dado início ao direito da enciclopédia, a arte de pensar,
arrancar o homem da ignorância, reunir os valores culturais numa obra que perpetuasse a civilização. E todo o movimento de inquietação estava agora vindo de outros países e sediando-se em Paris. Em abril de 89, havia sido requisitada a oportunidade para reunir os Estados Gerais. E ao fazer-se esta reunião, que foi muito tumultuada, pode-se dizer que se iniciava uma era singular para a humanidade. Porque logo depois, Luís XVI, passando por várias vicissitudes conjugais, de caráter íntima, desde a sua vida na alcova até o seu comportamento, de certo modo, muito controvertido, por uns considerado como um homem debochado, miseravelmente traído pela rainha, ébrio contumaz, que se levantava da mesa apoiando-se aos móveis. Por outros, um homem bom, ingênuo, e que possuía uma grande miopia, razão pela qual se apoiava nos móveis, e que se negava a usar os primeiros óculos, porque achava que aquelas duas lentes colocadas na face de um rei tirava-lhe a dignidade e a compostura. Vivendo praticamente em Versailles e tendo apenas na cozinha 406 empregados, sendo que 4 deles tinham a função específica de segurar o cálice, que ele bebia água ou que tomava licor. Enquanto o povo passava fome, a ponto de o preço do pão, o alimento básico, ter chegado a uma posição quase absurda. Os ânimos se tornaram mais exaltados graças a uma calúnia que percorreu Paris e que esteve na boca de toda a França. Quando um dos seus ministros foi até ele e disse: Majestade, o povo não tem pão para comer. Ele, indiferentemente, teria dito então que coma brioche, que é naturalmente uma sobremesa mais especial. E estaçulara ainda mais os ânimos. Em um café de Paris, Camille Desmoulins e outros filósofos teóricos agitavam as massas. E a choudra, a ralé, o populacho, esse povo que constitui a suburra da sociedade em todas as épocas, sempre desprezado por todos os governantes, que somente se lembram do povo na hora das eleições, para adquirirem posição de prestígio e depois escarnecer do operariado e da massa, o povo começou a se amotinar. E profissionais do desequilíbrio, criminosos e vândalos, estimulados pelos discursos daqueles filósofos idealistas e jovens, desabam sobre a Bastilha no dia 14 de julho. Começa então o movimento que seria chamado o decisivo da história dos tempos modernos e o mais controvertido. Marcha em direção da fortaleza medieval, que era considerada a mais poderosa da Europa, a prisão de maior garantia e o maior depósito de pólvora do mundo conhecido, e munidos de ferramentas as mais primárias, começam no movimento aparentemente idiota uma reação que parte para a praça do mesmo nome, e ali então começa um movimento que irá estarrecer a humanidade pelas suas cenas brutais, pelo estado de primitivismo humano, como toda revolução e toda guerra. Quando chega a notícia deste movimento a Versailles, que está longe de Paris a 6 horas a pé, a 2 horas de carruagem, a 40 minutos de automóvel, contam alguns historiadores que Luís XVI, com certo enfado, perguntou a La Rochefoucauld
é uma insurreição. E ele disse: não, Serra, trata-se de uma revolução. A palavra somente seria colocada nos dicionários a partir de 1820. Luís XVI não tinha ideia do que seria uma revolução popular. Mas naquele momento a Bastilha havia caído e os soldados haviam aderido ao povo, abrindo as portas da imensa fortaleza. O fiasco foi terrível, porque dentro da terrível fortaleza encontraram um nobre degenerado que estava preso, 2 psicopatas e 4 outros presos comuns. Mas isso bastou para que o povo alucinado decepasse a cabeça do comandante da Bastilha, e um cozinheiro naquela noite no restaurante em Paris colocasse-a numa salva de prata com requintes de crueldade. Começava então a onda da anarquia. Luís XVI não se preocupou muito. Nos dias que sucederam, ele ficou na expectativa de notícias de Paris. Como se a divindade tivesse interferido, começou a chover e os ânimos do povo diminuíram, parecendo que a revolução ia desaparecer. É neste momento que os ânimos se exaltam e surgem os primeiros partidos revolucionários. O que acontece depois, toda a história narrou com requintes e detalhes. Danton, Robespierre, Marat caracterizam-se como personalidades satânicas. Marat pregava que a revolução deveria matar todos os seus inimigos. E começa o período de terror em 1793, ressuscitando um pré-terror de 1791. E ele foi vítima da sua própria pusilanimidade. Quando uma jovem, Carlota Corday, de 21 anos, abandona sua terra natal com a missão de matar o monstro, vai a Paris e apunhala-o. Ele sofria de uma dermatose que o obrigava a estar sempre num banho relativamente tépido. E Carlota Corday, com tranquilidade, apunhala-o várias vezes, sabendo que ia morrer. Mas era uma forma de passar a história e de tentar diminuir a onda sanguinária que na Praça da Concórdia, hoje uma das mais famosas do mundo, o sangue das vítimas cobria a pata dos cavalos. O terror havia atingido momentos terríveis e a guilhotina logo depois decepava a cabeça da jovem Carlota Corday, mas também decepava a cabeça de Danton, de Robespierre, e eles lentamente foram caindo nas malhas do seu próprio crime. O médico que havia criado a guilhotina, dizem uns que por um sentimento de piedade, para diminuir as atrocidades das mortes demoradas, por pouco não foi vítima da arma que ele engendrou. E a calamidade se tornou tão terrível que houve um decreto para que matassem todos os inimigos que estavam nos cárceres. Foi o célebre Setembro Sangrento de 1793. Mais de 5.000 pessoas foram miseravelmente assassinadas nas prisões por bandidos profissionais. Já não se sabia mais qual era o homem idealista, qual era o criminoso vulgar, quem era o portador de um ideal e quem se comprazia na desordem. O rei havia sido preso em Versailles e foi trazido para as Tulherias, hoje Palácio do Louvre. Jurou fidelidade à Constituição, apoiou os direitos do homem, do cidadão, apoiou as reformas. Porém, mais tarde, pressionado, escreveu uma carta ao seu irmão que fugira para a Áustria, para que armasse o exército e invadisse Paris. A Áustria tentou uma guerra. A Inglaterra colocou tropas. Foi dado um grito de salvação nacional para que a França não caísse nas mãos dos estrangeiros. Lafayette foi chamado da América
para poder dirigir a grande polícia parisiense. E é neste calendário de horrores que 25 mil pessoas morrem estripadas, a cabeça decepada. Armaram-se guilhotinas portáteis em carroças para percorrerem as ruas, as aldeias, as cidades e os campos, decepando vidas sem julgamento antecipado. Qualquer pessoa que acusasse, o acusado era sumariamente decapitado. E é desse cenário de horror, de tanto ódio e de tanto desequilíbrio, que um estrangeiro vem colocar a sua mão de ordem. Trata-se de Napoleão Bonaparte, que vem da Córcega para acalmar os ânimos. E graças ao seu gênio bélico, ele vai asserenando o poder nas suas mãos. Em 1801, ele se torna primeiro mandatário. Em 1804, no dia 2 de dezembro, ele se faz consagrar imperador da França e estabelece a paz. Mas é desse campo juncado de cadáveres, de ódios extremados, entre dois partidos arbitrários, os montanheses e os parisienses, que irão fazer um legado à posteridade, porque se sentavam diante do presidente, um à direita e outro à esquerda, aqueles que serão mais tarde os direitistas e os esquerdistas. Iniciando-se então os partidos de extrema direita e de extrema esquerda, que geram os abusos do poder e que ensanguentam cada vez e continuadamente a humanidade de todos os tempos. Mas é nesse ano de 1804 que a divindade permite mergulhar na carne o espírito de Escol, de um homem que havia morrido há alguns séculos antes, queimado na fogueira pela intolerância medieval, Johann Rus, e que recebe o nome de Hipólito Leão Denizar Rivaio, nascido na cidade de Lyon no dia 3 de outubro, daquele mesmo 1804, o ano que Napoleão se coroa imperador. Narram as tradições históricas do mundo espiritual que o guia espiritual da França, São Luís, ao saber da reencarnação de Allan Kardec, para colocar ali o evangelho restaurado, que deveria permanecer por um largo período, para depois transferir-se para um país que não tivesse karma, e que seria o Brasil, criando uma sociedade nova e mais feliz. São Luís teria aquecido no diálogo com Ismael, caso o Brasil estivesse disposto a receber nas suas terras aqueles franceses guilhotinados, as vítimas e aqueles algozes, os bárbaros, os selvagens, a chodra, para diminuir o karma da França e retirar da psicosfera do país aquelas mentes aturdidas, vingativas e desequilibradas, com que Ismael anui. E quando Allan Kardec mergulha nos fluidos terrenos, aqueles espíritos são trazidos para as terras virgens da nacionalidade brasileira, para vir formar o novo contingente de almas francesas reencarnadas no Brasil, a fim de que mais tarde, quando a doutrina espírita chegue, pela formação do atavismo cultural, da ideia cartesiana e prática, possam receber a doutrina e, através dela, resgatarem os seus grandes crimes, que procedem do ano de 1571, da célebre noite de São Bartolomeu, e através da ação da caridade, do amor, dos sofrimentos, do câncer, da AIDS, da lepra, resgatarem as dívidas cruéis daqueles terríveis dias do terror. Quando Allan Kardec começa nos anos 50 do século passado a preparação da doutrina espírita
um grande número daquelas personalidades do terror, já reencarnadas no Brasil, abre esse grupo A Alma para receber na Bahia, através de Luiz Olímpio Teles de Menezes, a informação espírita e começar esse grupo a testar armas para implantar aqui o Evangelho novo. E através da ação da caridade, da transformação moral, da abnegação e do amor, resgatarem os crimes hediondos praticados na noite de São Bartolomeu, das grandes famílias de Guisa, de Montmorency e outras, e continuados durante o período do terror, dando a sua grande cota para que a humanidade saia da treva em definitivo para o primado da luz. A Revolução Francesa, de tão inexploradas consequências e de tão controvertidos estudos, de qualquer forma, é o marco histórico na libertação do pensamento humano, graças ao qual, de imediato, começam as grandes insurreições nas Américas e no Brasil, com a Revolução dos Alfaiates no Recife, com os movimentos aqui na Bahia e com a independência do país e a independência da Bahia, graças às ideias filosóficas que a Revolução nos deu como legado. E amanhã, 200 anos depois daqueles terríveis dias de matança, é justo que nos recordemos de uma personalidade feminina, porque a mulher francesa teve um desempenho extraordinário e lamentavelmente sangrento na Revolução. Mas entre aquelas que mais se destacaram, uma célebre jacobina, Madame Roland, cujo marido foi levado ao suicídio, enquanto ela própria deu a sua vida. Quando o partido dos jacobinos caiu em desgraça, aprisionada e levada ao cadafalso, na hora em que a preparavam para a guilhotina e quiseram encapuzá-la, ela disse que uma mulher de coragem não tem medo de uma lâmina. E voltando-se para aqueles que haviam ovacionado nas câmaras altas, que lutavam pelos direitos humanos, ela exclamou esta grande frase: liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Até hoje. Até hoje a onda de crimes em nome da liberdade é terrível, como em nome da verdade. Mas se Luís XVI e Maria Antonieta foram frívolos e fúteis, a história hoje lhes faz justiça, porque um mês antes da Revolução morrem-lhes o filho primogênito, vitimado por tuberculose pulmonar, a peste branca. E Luís XVI, diante da perda do primeiro filho, e Maria Antonieta, voltaram-se para a família. E depois de aprisionados na Conciergerie, no Palácio da Justiça, o rei se dedica a ensinar geografia ao filho, e a rainha se dedica a tomar conta do que lhe restou da família real. Conta uma tradição que, levada ao supremo escárnio, diante de um júri popular de prostitutas e de assassinos, seu filhinho de 6 anos, o Delfim, que seria Luís XVII, convidado pelo advogado de acusação a depor, quando lhe perguntam se é verdade que a sua mãe praticava cenas as mais indignas de sexo com ele, sem que a criança tivesse qualquer noção, responde que sim. E conta um grande historiador polonês que a célebre rainha abaixou a cabeça e, quando levantou, estava toda embranquiçada. Certamente é uma imagem de natureza poética, mas a partir dali Maria Antonieta morreu. Proibiram-na de ver o filho, e ela subornava o guarda com as últimas joias,
para ter o direito de ficar sentada na torre em pleno inverno de temperaturas negativas, para, através de uma seteira, ver o pequeno príncipe andar um pouco no pátio interno do cárcere. Luís XVI foi levado ao patíbulo, amarrado, jogado numa cama baixa, teve a cabeça decepada e posta na ponta de uma lança. Maria Antonieta, logo depois, foi colocada numa carruagem, humilhada ao extremo, e tão deformada estava que o populacho gritou que não podia ser ela. Ela deveria ter sido trocada, mas também, com a superioridade de uma mãe, ela olhou com absoluto desprezo aquela ralé, que não sabia distinguir a verdade da impostura nem o bem do mal, e entrou na vida espiritual, reabilitando-se de toda uma vida caracterizada pelo excesso de luxo de que ela não tinha culpa, porque ela era filha de uma das maiores rainhas da humanidade, que foi Maria Teresa, a rainha da Áustria, que se tornou protetora das letras, das artes, que embelezou Viena, que construiu o Museu Hofburg, que edificou várias universidades, foi considerada mecenas, protetora de todos os sentimentos de poder e de cultura da humanidade. Esta mulher, que em determinado momento da vida tinha no trono de cada país da Europa uma filha ou um filho. Maria Antonieta, criada nesse ambiente de luxo, levada para um ambiente de corrupção, não podia deixar de ser vítima das circunstâncias. Mas em toda a história coroada de estoicismo, como exemplo de mãe e exemplo de mulher, que deu também a sua vida sem queixa nem reclamação. 200 anos depois, olhamos a história da França e podemos colocá-la, de certo modo, no terceiro mundo, em que as autoridades desprezam o povo, o operariado e as populações periféricas com o mais absoluto desprezo, em que as crianças morrem como moscas, enquanto as viagens faraônicas, o poder nababo, o abuso dos dinheiros públicos, a interferência e o descalabro da corrupção agitam as mentes que padecem fome, que morrem à porta dos hospitais em greve, em que os homens que dirigem o povo perdem as mínimas linhas de dignidade e de compostura, fascinadas essas pessoas por um poder transitório que não as impedirá também da morte. As cidades alagadas, as enfermidades multiplicando-se, a fome, levando à violência, à hediondez, ao crime, à droga, aos vícios mais vis e mais abjetos, clamam por misericórdia. Certamente já não se armam mais guilhotinas, mas as mentes que desrespeitaram os direitos humanos não fugirão de si mesmas. Por maior que seja o poder e o escárnio que tem para com o povo, não poderão fugir das incertezas da vida, da embriaguez do sentido, dos excessos de gastos públicos e da absoluta indiferença que os levará ao alcoolismo, às drogas que utilizam para aparentarem um pouco de lucidez nos momentos públicos, mas sobretudo a morte hedionda de mal consigo próprios. É de lamentar que 200 anos depois de proclamados os direitos do homem e do cidadão, ainda se morra de fome nas avenidas luxuosas do mundo, de todo o mundo, nas ruas de Manhattan, nas ruas de Paris, nas ruas de Londres, nas ruas de Madrid, nas ruas de Barcelona, e que as guerras de extermínio no Líbano, na Irlanda, no Irã, em toda parte da terra, continuem dizendo que somos seres primitivos, que ainda preferimos ser lobos uns dos outros
do que cordeiros bebendo na mesma fonte, ao lado dos nossos irmãos lobos. Mas dia virá, não muito longe, e o Evangelho nos acena isto através da dor, em que vencidos pelo sofrimento que a ninguém poupa, e que a ninguém coloca em regra de exceção, ou em exceção de regra, nos fará ser irmão do nosso inimigo e amigo do nosso adversário. Quando então a terra deixará de ser mundo de provas e de expiações, para ser o mundo de regeneração que a humanidade espera e que nós legaremos aos nossos bisnetos e tetranetos, mas que os nossos filhos certamente ainda não verão, porque o nosso descalabro, os nossos abusos e a nossa libertinagem, a pornografia desregrada, alucinando as mentes jovens pela falência das mentes velhas, ainda derramarão muitas lágrimas nos olhos das duas próximas gerações. Que os pais, que os cônjuges, que se separam por dar cá aquela palha, egoístas e indiferentes pelo destino da prole, frios, sem o sentimento de maternidade e sem o sentimento de amor, que está presente esse sentimento nos animais, que só abandonam a prole quando a prole pode sobreviver, e o homem abandona nas brigas de adultos, deixando os filhos ao maior abandono, marcados por traumatismos cruéis. Que nós ainda possamos despertar e antes de firmarmos um pacto de união matrimonial, pensemos que o casamento é acima do sexo, porque o sexo se pratica em qualquer lugar, a toda hora, ainda mais gratuito como está, mas que o casamento é algo maior, é um vínculo para a constituição da família. E aqueles que o consideram como instituição vencida, que não se casem. Mas os que se casaram, que pensem duas vezes, antes de romper o matrimônio por qualquer coisa, decretando a desgraça da próxima geração. Geração que são os seus filhos, que irão padecer as consequências da leviandade jovem, ou da leviandade adulta, ou da leviandade velha dos que se separam por coisa nenhuma. Que nós temos a reflexão, pelo menos, de legar aos nossos filhos algo de melhor, que nós não recebemos, porque recebemos uma herança bastarda das outras gerações, que é a anarquia, que são o desequilíbrio, a droga, o vício. Que aos nossos filhos leguemos paz, que eles possam dizer que tiveram paz, que renunciaram à alegria de ser felizes, para que eles fossem herdeiros da felicidade. Para concluir, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, nos anos 30, porque a nota é de 1950 e pouco, resolveu visitar um bairro pobre e entrevistar 1.000 crianças das suas famílias, para fazer um diagnóstico social do seu futuro. Estudantes de psicologia, de sociologia, foram àquele bairro e cadastraram 1.000 crianças e estabeleceram, graças às questões do ambiente, às circunstâncias socioeconômicas, que 90% daquelas crianças seriam todas criminosas. Passariam por cárceres, prisões e penitenciárias. 20 anos depois, a universidade se interessou por fazer uma avaliação. E como possuía um banco de dados, pegou uma equipe de investigadores novos, mandou-os ao bairro, e eles conseguiram encontrar 95% daquelas crianças entrevistadas. Para a surpresa daquelas crianças entrevistadas,
apenas 2%. 2% haviam sido criminosos. Como eles perceberam que o teste havia falhado, começaram a perguntar a cada entrevistado por que não havia falhado, por que se tornaram um cidadão útil. E todos responderam: bem, eu tive uma professora, falou cada um. Eu tive uma professora que influenciou muito a minha vida. Foi uma mulher notável. A minha professora primária deu-me bons exemplos. A minha professora primária foi o meu modelo. Se a minha mãe era meretriz e meu pai era um ébrio, a minha professora primária infundiu-me respeito pela vida, dignidade pela vida. E eles ouviram todos, e todos se referiam à sua professora primária. Depois de uma longa pesquisa, eles constataram que 80% daqueles jovens haviam sido alunos da mesma professora. Então resolveram descobrir a professora. Conseguiram localizá-la em um lar de professores idosos. Foram até ela entrevistar. Ela, claro, não se lembrava daqueles alunos todos. Mas lentamente recordaram-na. Ela já era uma mulher octogenária. E os psicólogos de Yale perguntaram: o que é que a senhora fez demais? O que é que a senhora deu a essas crianças para evitar que se tornassem bandidos? Ela pensou muito e depois respondeu: o que eu dei? Eu dei ternura. Só ternura. Eu dei ternura. Apenas isto. Tratei as minhas crianças com ternura. Isto é um fato cientificamente controlado por psicólogos da universidade. Os irmãos considerem o poder da ternura com crianças de um meio social gerador de criminosos. Um menino meu, eu recebi uma queixa. Então eu chamei e perguntei: por que você agrediu a professora, gritou com ela? Porque ela gritou comigo. Eu disse: mas você queixava a diretora da escola? Vinha me falar para eu chamar a atenção, porque ela está lá não é para dar ataques histéricos e nem viver fazendo somente greve. É para ensinar também. De vez em quando ensinar também. De vez em quando, pelo menos. E não gritar. Você não tinha o direito, meu filho, ela não é sua empregada, e nenhum empregado ouve grito de ninguém. Você vai amanhã pedir desculpas. Conversei e disse: mas só porque ela gritou você reagiu? Mas é porque ela só me chama de maluco. Então eu vi como falta ternura na terra. Como vivemos irritados. Então a criança mal educada, a criança agressiva, é certo que o espírito que ali está é primitivo, talvez. Não seremos também nós os educadores? Temos dado uma cota de ternura aos nossos filhos? Nem espero que sejamos educadores ternos. Chegamos em casa irritados. Quando a criança vai brincar, empurra para lá. Não quero agora que estou muito cansado, estou aborrecido, tive muito problema. Vamos fazer deles criminosos. Quando chegar a idade da razão, nos odiarão. E quando chegar a idade da adolescência, eles fugirão de casa. Porque não tinham nenhuma segurança e não tinham paz. Tinham pessoas zangadas, irritadas, que davam coisas, mas que não davam ternura. A doutrina espírita faz-nos um apelo. Salvar a humanidade, salvando a família. A família. Não adianta ganhar demais e dar coisas caras e não conviver com os filhos. Melhor ter um emprego a menos, um bico a menos, um gancho a menos, chame-se como quiser, e mais tempo para amar e ser amado, para dar ternura. E os professores, que pedagogicamente são os construtores da sociedade. Aliás, o que é que nós esperamos na educação nos próximos tempos?
Não vamos entrar no mérito dos salários, mas da educação. Porque se o salário é ruim, a criança é que não tem culpa. Pelo menos tratar com urbanidade, se não só tratar com educação doméstica. Urbanidade. Com o dever de ensinar, por exemplo, aplicar essa pedagogia de tratar bem, se não tiver cultura para transmitir informações. Pelo menos tratar bem, evitando a anedota picante, a pornografia na sala de aula. E as agressões que vai armar a criança para ser o bandido da rua. Então a religião tem muito a ver com isto. Deve fluir o nosso comportamento social e educativo. Nestes 200 anos de direitos humanos e liberdade, não é demasiado apelar para que respeitemos o direito da criança. Desarmada, desequipada, e amemos, doemos um pouco de ternura, que já abordamos aqui com riqueza de detalhes o que é ternura, para evitarmos o número de incidentes no crime, de vândalos, de depredadores, como vivemos nestes dias. Vamos então pensar em nossa reunião em termos de ternura. E chegando ao nosso lar, hoje, amanhã, pais e mestres, façamos um investimento de ternura. Sejamos nós aqueles que amemos, que doemos, que tenhamos um pouco mais de paciência, para formar uma geração menos sofrida, menos atormentada do que esta. Vamos agora dedicar os nossos minutos finais a orar por Djezir Nascimento Siqueira, recentemente desencarnada, pelo nosso irmão Romeu Martins Bião, pela irmã Rosita Barradas, pelos irmãos enfermos que estão em nossa casa e por todos aqueles que nos deram seus nomes para a reunião desta noite. Façamos um momento de espiritualidade, de concentração e de paz.